presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou para o Japão, onde participará como convidado da reunião do G7. O grupo reúne os 7 países mais industrializados do mundo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou em viagem com destino a Hiroshima, no Japão, para participar da reunião de cúpula do G7. O avião com a comitiva presidencial decolou da base aérea de Brasília por volta das 9 horas. A chegada ao país asiático, no entanto, só deve ocorrer na manhã de sexta-feira. O convite ao presidente Lula foi feito pelo primeiro-ministro japonês Fumio Kishida. O grupo reúne os 7 países mais ricos do mundo. São eles: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. A viagem ao país asiático marca o retorno, após 14 anos de ausência, de um chefe de Estado brasileiro no encontro com líderes do G7. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, a cúpula do G7 terá como prioridade debater assuntos como a guerra na Ucrânia e a dinâmica inflacionária nas principais economias do mundo. O primeiro dia de Lula em solo japonês será dedicado aos encontros bilaterais com Índia, Indonésia e Japão. Já na cúpula do G7, o presidente participará de 3 sessões de debate. 2 serão realizadas no período da tarde no sábado e uma na manhã de domingo no horário local de Hiroshima. Por fim, o mandatário conclui a agenda fazendo uma visita ao Parque Memorial da Paz de Hiroshima, onde prestará homenagem às vítimas do ataque nuclear na cidade durante a Segunda Guerra Mundial. O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou hoje da abertura do Fórum Brasil Competitivo, em Brasília. Geraldo Alckmin assume a presidência do Brasil enquanto Lula está em viagem para o Japão. Alckmin participou da abertura do Fórum Brasil Competitivo em Brasília, representando Lula, e abriu seu discurso já dizendo o quanto é importante para o país ter uma organização civil estruturada. Uma boa organização da sociedade civil faz toda a diferença. O MBC faz toda a diferença. É um privilégio para o país ter sociedade civil organizada e organizações com esse princípio e empenho, como é o MBC. Ele afirmou querer o crescimento do Brasil, geração de emprego e renda, mas que para isso é necessário agir nas causas do baixo crescimento. E assim o país teria uma expansão sustentável e mais forte. Depois ele explicou como funciona o movimento Brasil Competitivo. E aí o MBC, através de um estudo, mostra onde está o problema, né? O custo Brasil. Não é uma causa só, mas um conjunto de fatores que tornaram o Brasil caro antes de ser rico. Alckmin disse estar otimista quanto ao projeto de reforma tributária. Reformas tem que aprovar no primeiro ano. Se perdeu o primeiro ano, passou. É agora que tem que votar. Então, eu acho que ela não é uma obra acabada e perfeita, mas ela vai ajudar muito, porque ela traz eficiência econômica, simplificação, ajuda nas exportações. O presidente em exercício também falou sobre a inflação. Segundo ele, a queda pode levar a uma redução de juros e ajudar a competitividade. A inflação está em queda, nós estamos com 4,12 ao ano e deve baixar de 4. A inflação muito menor que a Europa, Estados Unidos. Isso deve levar a uma redução de juros, ou seja, custo de capital é um dos itens do custo Brasil, importantíssimo. Então, isso deve ajudar também o custo Brasil e a competitividade. Por fim, ressaltou que o país tem possibilidades enormes de atrair investimentos para atender o mercado interno e ser também um grande exportador. Em audiência nesta quarta-feira, na Comissão de Finanças da Câmara, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil deve crescer perto de 2% neste ano.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que o país deve crescer perto de 2% este ano, o que ele afirmou considerar pouco, ponderando que o Brasil tem potencial para um desempenho acima da média mundial. Não dá para continuar convivendo com taxa de crescimento de 1% ao ano em média. Esse ano nós devemos crescer alguma coisa perto de 2%, mas é pouco. Na minha opinião, é pouco. Tinha gente dizendo que ia ter retração econômica esse ano, deputado. Teve gente que está dizendo ainda que vai crescer 1% a economia. Não, nós vamos crescer mais para perto de 2%. Temos tudo para fazer esse país voltar a crescer acima da média mundial. Em março, a Fazenda projetou um crescimento de 1,61% para este ano, mas a equipe econômica se prepara para fazer uma revisão positiva do número após dados recentes apontarem para uma maior resiliência da atividade econômica. E a Petrobras reduziu os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha a partir desta quarta-feira. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, a mudança na paridade de importação é benéfica. Mas há um problema. Acompanhe. O preço antigo, até ontem, terça-feira, o preço da gasolina, o preço do diesel, o preço do gás de cozinha, ele era baseado em 3 aspectos. O preço internacional do petróleo. O preço internacional do petróleo. O segundo, o câmbio, o valor do dólar. Terceiro, o preço da importação. O Brasil importa 13% do consumo aqui interno de gasolina do exterior. E o Brasil importa 20% de óleo diesel que gasta aqui no Brasil. Isso posto, a nova regra diz que a partir de agora serão observados custos alternativos. Eu estou lendo aqui do Google, do cliente e o valor marginal à própria estatal. O que acontece é o seguinte, isso aqui reduz a transparência. Porque quando você tinha antigamente, bom ou mal, isso é outra questão, você sabia, o preço internacional do petróleo é esse. O câmbio está assim. O preço da importação do navio é este. Então, eu chego a esta conclusão. Agora você não tem mais. E ninguém sabe quais são essas alternativas da Petrobras. É por isso que há uma preocupação hoje dos especialistas da ingerência do governo na Petrobras. Daqui para frente. E você não sabe mais se daqui para frente, o dia, o mês e a hora em que os preços vão mudar, para cima ou para baixo. Porque as variantes que levam a Petrobras a tomar a decisão, elas não são transparentes, não são conhecidas. A Petrobras, criada em 1950 por Getúlio Vargas, levada à estatização por desafio da União Democrática Nacional, é a maior empresa de economia mista do país. E em instantes, o senador Marcos Val sugere que pode ser assassinado a mando do governo Lula. Exame de sangue pode ajudar a explicar e prevenir abortos espontâneos. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.